um louvor maravilhoso. Nós estamos gratos a Deus por esse grupo que tem nos ajudado e tem realmente feito com que o louvor chegue à presença do Senhor. Nós somos gratos a todos eles e somos gratos a Deus por cada um de vocês que se encontra aqui, porque nós viemos para cultuar o nosso Deus. Nós estamos aqui para fazer o que nós nascemos. Nós nascemos para a glória de Deus. Quem nasceu para a glória de Deus, diga amém. 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 Glória a Deus. E quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar num texto que é extremamente conhecido. Por sinal, quando eu tive meditando nesse texto, eu procurei fazer com que eu atendesse às exigências do pastor Hugo. Ele liga 2, 3 vezes por dia no domingo, quando ele não vem, dizendo... E ontem também, ele esteve aqui, passou quase a tarde toda lá em casa, e aí a recomendação dele é: não passe do horário, pregue um pouquinho, leia um versículo e explique pouca coisa, e faça com que as pessoas voltem para casa em segurança, voltem para casa com tranquilidade. E eu disse: não, eu não se preocupe não, que eu só vou pregar durante 1 hora e 40 minutos. Não, brincadeira. Então, nós vamos ler num texto, como eu estava dizendo, que pensei muito. Talvez nesses últimos 30 anos que eu tenha me convertido, eu já preguei, já comentei, já falei sobre esse texto inúmeras vezes. Mas sempre que nós lemos novamente a palavra do Senhor, ela se renova. Então, não é diferente. E eu espero que o Espírito Santo do Senhor ministre no coração de cada um de vocês que se encontra aqui, assim como ele ministrou ao meu coração, de uma maneira totalmente diferente do que você já ouviu e já meditou nessa palavra. Amém? Encontra-se em Marcos, no capítulo 10, capítulo 10, verso de número 46 ao 52. Eu gostaria que fosse projetado no telão para que nós pudéssemos fazer uma leitura a partir do verso 46 do capítulo 10 de Marcos, que conta a história da cura do cego de Jericó. Amém? Bom, então, vamos ler. Está aqui projetado no telão, então vamos ler. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para fora, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhes faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir ao Espírito do Senhor que ministra aos nossos corações
Aquilo que Ele quer é que você fique sabendo, que você seja impactado pelo próprio Espírito do Senhor. Eu aqui, como instrumento do Senhor, sou apenas um vaso na mão do Espírito Santo para ministrar aquilo que Ele quer que você saiba, a sua mensagem, porque Ele é quem vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, agradecidos, Senhor, porque estamos na Tua casa para a glória do Teu nome. Nós nascemos para o louvor, a honra e a glória do Teu nome, e é para isso que aqui nós estamos, Senhor. Nós estamos aqui para Te cultuar, para trazer, Senhor, a memória, tudo que o Senhor fez por nós, e agradecer pelo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, porque é isso que nós Te pedimos, ó Pai, e que Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. É isso que eu Te peço e Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jericó era uma cidade, ou é uma cidade muito importante. Em todo o contexto bíblico, nós encontramos, falando de Jericó, e falamos de pessoas que, por alguma razão, estiveram em Jericó, passaram por Jericó, e muitos milagres aconteceram também em Jericó. Pessoas importantes bíblicas que passaram em Jericó, nós encontramos como Elias, o profeta Elias, nós encontramos o profeta Eliseu, nós encontramos Josué, e encontramos também o que muitas vezes nós ouvimos mensagens falando do pequeno grande homem. De quem eu estou falando? Zaqueu. Zaqueu, pequeno grande homem, ele se colocou no caminho para ouvir e para ver Jesus Cristo, porque ele queria conhecê-lo. Correu, subiu em uma árvore, e de lá ele ouviu Jesus chamando pelo seu nome. Jesus conhece o nome de cada um de nós que aqui se encontra. Ele vai chamar pelo seu nome. E interessante que Zaqueu não é o nome próprio desse homem. O nome dele é Zacarias. Ele é chamado Zaqueu porque é um apelido, é uma maneira carinhosa de chamar a pessoa, o Zacarias, de Zaqueu. Então, nessa cidade chamada Jericó, aconteceu todas essas coisas, e aconteceu algo no Velho Testamento muito importante, que nós já ouvimos falar, que é quando Deus, através do seu servo, ele purifica, ou ele transforma a água amarga, a água de Mara, em água doce, água potável. É aqui em Jericó que acontece esse fato. E muitos anos depois, acontece esse fato de Jesus estar passando, indo de caminho para Jerusalém, pois era época de Páscoa e todo o Israel se propunha a ir até Jerusalém para a festa da Páscoa. Era uma festa extremamente importante, era uma festa que todo judeu gostaria de participar daquela festa. Todos queriam ir, mas nem todos tinham as condições ou tinham a possibilidade de ir para esta festa. Mas todo Israel se alegrava com aquela festa. Por quê? Porque exatamente conforme nós, há poucos dias atrás, nós celebramos a Páscoa. Era a época de Páscoa, era a época em que as pessoas estavam celebrando, estavam se lembrando, estavam como que erguendo um memorial para celebrar a sua libertação da escravidão que eles passaram durante 430 anos no Egito. Então era um motivo muito grande. Era uma alegria imensa saber que Deus, com a sua mão poderosa, tinha tirado aquele povo, milhões de pessoas do cativeiro, milhões de pessoas que estavam debaixo da servidão do Egito. E é exatamente nessa cidade em que Jesus, quando vai de caminho para Jerusalém,
as multidões estavam seguindo Jesus. E não só porque as multidões estavam seguindo Jesus pelos seus milagres, pelos seus feitos, pelas suas obras, pelas suas maravilhas, mas as pessoas estavam seguindo Jesus porque estavam se deslocando rumo a Jerusalém. E na medida que ia se aproximando de Jerusalém, a multidão aumentava cada vez mais. Por quê? Porque estava próximo à cidade e de todas as outras regiões convergiam para chegarem a Jerusalém. Jericó estava está próximo a Jerusalém, cerca de 25 quilômetros aproximadamente. Estava do centro aonde acontecia as comemorações da festa da Páscoa. E é por isso que, na medida que as pessoas vão passando e vão glorificando a Deus, vão cantando, como diz os salmos de romagem, que são os salmos de viagem, na medida que eles iam andando, eles iam cantando, iam fazendo barulho, e as pessoas que não iam se acotovelando à beira do caminho, para dizer às pessoas que iam: sejam abençoadas, que vocês sejam protegidas, que Deus leve vocês, que Deus traga vocês. Era mais ou menos esse o clima, era mais ou menos essa a visão que você podia ter, se você estivesse lá, lógico, dessa comemoração ou dessa passagem de Jesus por Jericó. E o cego ouve aquele barulho e ele pergunta quem estava passando, o que estava acontecendo, e as pessoas informam que era exatamente Jesus. Esse homem, Bartimeu, nós não conhecemos muito da sua história, pois a Bíblia não relata, mas nós sabemos que ele tinha família. Ele tinha um pai, e esse pai, por alguma razão, ou por ter morto, ou por não querer mais compromisso com o seu filho, tinha largado ele de mão. Mas o nome do pai desse moço, desse cego, era Timeu. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Então, por alguma razão, esse homem, além dele ser cego, diz a palavra do Senhor que ele era pobre. Além dele ser pobre, ele era um homem miserável. Por quê? Eu digo que ele era miserável porque ele vivia das migalhas das pessoas que passavam por ele e depositavam alguma moeda, algum trocado, esmolas, para que ele sobrevivesse. E o pior, ele era solitário, ele estava só. E eu não sei qual das situações é a pior: se cego, se pobre, se miserável ou se solitário. A verdade é que esse homem estava preso não só na sua cegueira, mas ele estava preso nas suas condições socioeconômicas. E eu quero dizer para os irmãos que essas pessoas que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, esse Bartimeu, esse homem representa ou pode nos mostrar com muita clareza o que nós hoje podemos ver na nossa nação, no nosso país, que são aproximadamente 13 milhões de pessoas que estão desempregadas. São milhões e milhões de pessoas que estão batendo as portas de emprego e não encontram. São pessoas desalentadas que já perderam a esperança. São pessoas que já não têm mais o que fazer. E esse Bartimeu, ele representa exatamente essas pessoas. Se nós olharmos, como eu disse, para as ruas, para as praças, nós encontramos milhares de Bartimeus, pessoas que andam perambulando pela cidade, cegas, e cegas não fisicamente falando, mas cegas espiritualmente falando.
São pessoas que não enxergam um palmo diante de seu nariz. Pessoas que vivem como zumbis, são vivos mortos. São pessoas que são desalentadas, que já não têm mais esperança. São pessoas que estão à beira do caminho. São milhões de Bartimeu que existem todo dia, passando por você e você não está prestando atenção. São milhões de Bartimeus que estão muitas vezes calados, porque eles já não têm mais esperança e por isso eles não gritam mais, por isso eles não clamam mais, por isso eles não apelam mais. Meus irmãos, quando eu digo que muitos Bartimeus não gritam mais, é porque eles perderam a esperança. Eles simplesmente não têm mais ânimo para clamar, para gritar. Mas esse Bartimeu, ele quando viu a possibilidade, quando ele enxergou dentro dele a esperança de voltar a ver, ele gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou exatamente a pessoa certa. Ele clamou exatamente para a pessoa que podia resolver o seu problema. Porque nós sabemos que tem milhões e milhões de pessoas que estão colocando as suas esperanças no homem, nos políticos, nos poderosos. E essas pessoas estão cada dia mais sendo decepcionadas. E muitas vezes, porque não tem mais esperança, não tem mais condições de gritar e de clamar, eles perdem a esperança em Deus. Pessoas chegam para mim e dizem: pastor, ore por mim, porque eu não tenho mais condições de orar, porque eu não tenho mais fé, a minha fé acabou, a minha fé faliu. Essas pessoas já não têm mais nenhuma esperança de melhora, essas pessoas já não têm mais nenhuma esperança de mudança de vida. Mas esse homem, Bartimeu, ele foi na pessoa certa. Ele não esperou pelos reis, pelos poderosos, pelos políticos, pelas pessoas que poderiam ajudá-lo. Não. Ele esperou um dia, quando Jesus ia passando. E eu quero dizer para a igreja hoje: Jesus não está passando, Jesus está aqui no meio de vocês. E é exatamente nessa situação, meus irmãos, quando nós olhamos a situação de miséria, de pobreza, de escassez, a situação cada vez mais caótica de milhões de pessoas, como eu disse, desalentadas, que são as pessoas que não têm mais esperança de sair às ruas para procurar emprego. Pessoas que já estão, como eu costumo dizer, a história do elefante, que devido ser um animal extremamente forte, poderoso, grande, que pesa cerca de 5 toneladas, e que tem uma força de derrubar uma árvore, que tem força de mover montanhas em seu redor. Quando eles são pequenos, quando eles são capturados bem pequenos, eles são amarrados numa corrente no chão, e eles tentam, porque eles são pequenos, eles ficam tentando se soltarem e não conseguem, e na medida que o tempo vai passando, eles vão perdendo a sua capacidade de imaginar que eles são fortes, que eles são poderosos, que ele pode arrancar aquela corrente com o mínimo esforço possível, mas eles se condicionam. Eles se condicionam àquela situação e permanecem animais gigantes, presos a uma pequena corrente. São assim pessoas que estão vindo para a igreja,
mas que não entenderam o poder do Espírito Santo que estão dentro delas, para mudar as suas vidas, para mudar a sua história, para mudar a condição de vida que eles precisam ser mudadas. Eles simplesmente são condicionados a viverem como aquela mulher que disse, quando Jesus falou, não é bom que se tire o pão da promessa, dos filhos da promessa, e lance aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do dono. Eu quero dizer para os irmãos, nós estamos aqui vivendo aquém daquilo que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Mas Deus está aqui para dizer hoje, eu posso todas as coisas, porque eu sou Deus nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo, e Ele pode mudar a sua história sem nenhum material, porque Ele não precisa de matéria-prima para fazer nada mudar na sua vida, porque Ele é Deus. Bartimeu cada vez mais gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, milhões de pessoas já não gritam, porque não tem mais esperança, mas nós temos a esperança, porque nós viemos hoje aqui buscar, porque nós precisamos de um milagre. Quem precisa de um milagre, diga amém. Amém. Quem precisa de um milagre, diga amém. Amém. Glória a Deus. E como eu disse anteriormente, muitos colocam a sua esperança em pessoas, em poderosos, em políticos. Essas pessoas podem dar o paliativo, essas pessoas podem até dar uma esmola, mas essas pessoas não mudam a sua história e a sua vida, porque eles não podem mudar nem a deles, quanto mais a dos outros. Meus irmãos, nós estamos felizes, porque estamos hoje na presença do Deus que é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. A própria palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que nós pedimos, do que nós pensamos, o que nós desejamos. Ele é poderoso para fazer muito mais. Amém? Quem acredita nisso, diga amém.